Olá, meu nome é Gabriel, sou graduando em Filosofia e História pela Unisal Lorena e nesse vídeo eu vou tentar apresentar de forma breve e sucinta o cálculo quantifuncional clássico, mais conhecido como CQC. Antes de começar eu peço desculpas porque eu estou gravando por meio de um celular, e meu celular não está muito bom, então pode ser que deu algum probleminha aqui, mas retomando, dou continuidade. Bom, a lógica divide-se em três grandes ramos: lógica formal, lógica transcendental e lógica matemática. Mas nós vamos nos deter mais sobre lógica formal, porque é nela que vai estar contido o cálculo quantifuncional clássico. E o que é esse cálculo, né? É um cálculo de predicados, de uma forma do argumento, e ele vai ser responsável pelos signos, né, pelos símbolos desse cálculo. A lógica formal, ela examina as características das ideias com finalidade de estabelecer as normas de argumentação correta. Disse formal justamente porque o que lhe interessa são as características das ideias, e não seus sentidos e conteúdos. Daí decorre-se que as normas, por elas fixadas, asseguram a correção do discurso, mas não a sua verdade. Aqui temos como exemplo o silogismo clássico, né, de Aristóteles, que é: todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Aqui o silogismo ele passa por esse CQC na medida em que ele pode trazer o predicado para uma forma simbólica possivelmente traduzida em matemática, com símbolos como A, B, C. E não mais. Com isso, podemos entender assim que todo A é B e C é um A, logo C será um B, deixando, portanto, o conteúdo de lado para uma representação com aspectos formais. Peço desculpas, mas eu vou continuar. A formalização da lógica clássica de Aristóteles com a teoria do silogismo já havia dado um passo na medida em que se propôs a substituir alguns termos, como a planta e vegetal, como variáveis A e B, uma extensionalidade, né, no caso, culminando como um desenvolvimento de cálculo de predicados, o qual se tornou o cerne da questão da lógica clássica. Uma das grandes contribuições desse cálculo é a presença de quantificadores destinados a representar as noções de universalidade, que está marcado com esse A de cabeça para baixo aqui no slide, e a existencialidade, mas também como extensão, né, desse universo, que é esse E invertido. Agora é preciso estabelecer tal forma para corrigir possíveis erros de linguagem de uma estrutura de argumentos em português para uma estrutura possível, por exemplo, na matemática, possibilitando em argumentos tangíveis e demonstrando em ambas as estruturas. A lógica clássica, a transformação é necessária para algum argumento ser válido formalmente. Sendo assim, é uma adequação feita. Então, é necessário de uma reformulação do predicado para a estrutura matemática, quando acontece no CQC, o predicado simbólico. Como, por exemplo, a tabela que eu deixei aqui do lado, quando tenho a multiplicação ou até mesmo a divisão de números com sinais iguais, o resultado será sempre positivo, e sinais diferentes será negativo. Note que dos negativos seria o positivo, como na premissa que está aqui,
mas nem sempre será assim em outras fórmulas matemáticas, como por exemplo na soma ou na subtração, né, de elementos. Como dois elementos que se somam, que são negativos, dá um resultado positivo, né? Porque dois elementos que estão negativos vão se agruparem, mesmo que estando negativo. Não sei se ficou claro, é um pouco confuso tentar fazer essa explicação, mas eu acredito que tenha sido de entendimento. Caso contrário, vocês comentem aí no vídeo que a gente tenta explicar de forma escrita melhor. Mas dando continuidade. Bom, aqui temos um argumento simples composto por duas premissas e uma conclusão que deriva delas. A primeira é: Nemo é um peixe, Maria é um gato. Para analisar o argumento, é preciso passar o que está posto para uma linguagem formal, para que então seja possível compreender os símbolos que serão utilizados pela primeira premissa, que Nemo é um peixe. Podemos notar que há um sujeito mais um predicado, chamando a sentença atômica. É chamado assim porque não pode ser reduzido. A segunda premissa, Maria é um gato, também é atômica. Comparando-se, temos então a conclusão, logo Nemo é um peixe e Maria é um gato. Nesse momento, temos a conclusão complexa, pois é formada de duas informações prévias, antes da conjunção, que será chamada de E, aqui como exemplo. Denominando sentença molecular. Para formalizar a sentença A1, é preciso representar com símbolos as propriedades, indivíduos e elementos, como foi feito em E aqui, nesse argumento primeiro. Além de ser usado como instrumento de análise dos argumentos, podemos partir dele, do CQC, para inferir novas teorias a partir de novas premissas no campo de suposição, de elementos que se incluem, excluem e se relacionam entre si. Para que o CQC seja utilizado para este fim, faz parte delimitar o universo que será tomado como base de estudo, como objeto. Para isso, podemos utilizar indivíduos, como o rabo, a cabeça ou a orelha da Gatiá-Marie. Ao ter como parâmetro o gato como universo, para além, os objetos ditos físicos podem ser utilizados para tais indivíduos abstratos, como por exemplo números, signos, ou até mesmo Batman. E aqui nessa imagem temos vários objetos aleatórios para representar isso. Assim, os objetos podem ser simples ou compostos. São simples quando não podem ser divididos ou decompostos em outros indivíduos. Tomamos o universo da água, não pode se entender como indivíduo dois átomos de hidrogênio, porque eles em si não são a água. Da mesma forma, pode ser os objetos compostos serem partes que estão no domínio do universo a ser estudado. Aqui teremos outro exemplo. As cartas dos 5 membros do exódio. Conforme visto, tudo dependerá das relações do objeto com o universo, podendo estar contido nele como indivíduo ou não. Tendo como base a Gatiá-Marie e o Nemo como únicos indivíduos, podemos analisar uma premissa característica dos indivíduos, como Nemo, o peixe, está nadando. E para além disso, podemos nomear simbolicamente propriedades, elementos, indivíduos e suas relações, como por exemplo, Nemo está nadando na água, uma propriedade de Nemo, mas não a água ou um indivíduo. Portanto, podemos representar de tal forma que X está na água. Frege, considerado um fundador da lógica clássica, estava disposto a enfrentar os problemas do cálculo de predicado para a argumentação lógica, matemática, para que seja possível transformar a matemática mais precisa em suas demonstrações, por meio de seus signos. A matemática é tida como independente do suporte espaço-tempo, que resulta em um único resultado, diferente, por exemplo,
de que o céu está claro, que pode ser usado por diversas formas, na linguagem formal, reduzida em apenas uma na matemática. Assim é dado o caráter particular das proporções matemáticas, resultando na simplificação, possibilitando trabalhar apenas com as sentenças ao invés de utilizar também as preposições como premissa. Pode ser utilizado como um recorte no instante que não trabalha o tempo em si. Como resultado, o CQC passa a ser um instrumento de lógica formal e artificial, traduzindo argumentos, mundo e domínios abstratos. Não podemos pensar em uma abstração total, pois existe um sistema por detrás dessa formalização, que se dá por meio de um modelo de aproximação que permite o trabalho de estudo das mais variáveis coisas.